Consegue ver agora? Sim, sim. Perfeito. Então já pode começar? Já pode começar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer aí a vocês, ao CAECO, pela excepcional oportunidade de conversar com vocês e com todos aí da UERJ, eventualmente de fora. Parabenizá-los também pela iniciativa, porque realmente os tempos são difíceis e nós precisamos de ter iniciativa, atividade, sermos proativos para realmente conseguirmos ultrapassar esse período dramático, o menor dano possível. Vocês, eu me lembro que lá na correspondência inicial, vocês pediam que nós falássemos sobre temas, lógico, de interesse de economistas e de economia do curso, e que não fosse, ou pelo menos não fosse apenas coisas relacionadas com disciplina dada em sala, não é isso? Então, vocês me fizeram esse convite para falar sobre economia da saúde, eu tenho essa cadeira de economia da saúde, mas procurei, na medida do possível, tratar aqui de assuntos ou de tópicos de economia da saúde que não dá, eventualmente, para tratar em sala, pelo menos com os detalhes que nós vamos olhar aqui. Inicialmente, eu até vou ter que fazer algumas considerações de caráter mais geral, porque nem todos que estão, eu não sei exatamente quem são as pessoas que estão assistindo, nem todas têm, eventualmente, um embasamento, uma formação em economia da saúde, e aí eu, eventualmente, estaria me aprofundando em coisas que as pessoas não conhecem. Então, eu vou fazer umas considerações, eventualmente breves, sobre o que significa economia da saúde, o que essa disciplina trata. Mas aí eu vou tentar dar uma ênfase especial a hospitais. Por quê? Porque hospitais ficaram muito na ordem do dia. Vocês também pediram para fazer alguma conexão com o momento da pandemia. Então, como os hospitais estão na ordem do dia, pelos mais diversos motivos, viraram uma necessidade coletiva muito premente, além de tudo, uma série de problemas. Então, eu vou tentar, na medida do possível, colocar economia da saúde aplicada em hospitais, fazendo aí algumas conexões com a questão da pandemia. Se sobrar tempo, e eventualmente alguém quiser fazer perguntas, enfim, considerações a respeito da pandemia, até fora do tema da palestra, aí é com vocês, desde que eu realmente possa contribuir, para mim não teria nenhum problema. Tá? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Alexandre Marinho, pesquisador do IPEA, que é um órgão da autarquia do Ministério da Economia, e sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na nossa queridíssima UERJ, onde eu tive a graça e a honra de me formar, de me graduar, e hoje em dia atuo como professor associado na nossa faculdade. Então, deixa eu ver aqui para passar a tela. Bom, então aqui a composição da apresentação, né? A motivação, depois introdução, a definição de um modelo para discutir desempenho em hospitais, apresentação do modelo teórico geral, depois o modelo gráfico, depois nós vamos fazer algumas outras aplicações. Quer dizer, eu não coloquei tudo que está aqui na apresentação, só para ter mais. Grande parte dessa apresentação, ela tem uma referência, que foi um trabalho que foi publicado, né, o modelo de 4 quadrantes para determinação da oferta e demanda de internação hospitalar, publicado em 2005,
Então, quem eventualmente estiver interessado em mais detalhes poderia buscar nesse artigo, muito embora não esteja tudo nele. Já tem um certo tempo que eu coloquei mais coisas. Bom, e agradecer também aos coautores de alguns trabalhos dos quais eu vou me aproveitar aqui, né? Simone Cardoso, que foi e agora trabalha comigo novamente no IPEA, a Vivian Vicente de Almeida, que é professora também do IBMEC, trabalhou comigo. Enfim, eles tiveram contribuições importantes em algumas dessas coisas que nós vamos tratar aqui. Bom, eu vou colocar aqui uma ferramenta que é muito comum para economistas. Logo no início da pandemia, aparecia muito um gráfico. As pessoas usavam muito um gráfico, né, que era uma espécie de uma curva lá, um sino, né, parecendo uma curva, parecido com uma curva, uma distribuição normal, né, aquele cabelinho lá, né, e uma reta dizendo que precisava achatar aquela curva para que, ou seja, alongar o prazo de infecção das pessoas para que o sistema de saúde desse conta, para que a quantidade de pessoas doentes não ultrapassasse a capacidade do sistema hospitalar. Nós, economistas, ou os economistas, nem todos que estão nos assistindo eventualmente são economistas, não precisávamos daquela curva. Um instrumento muito mais simples, se a gente pensar, e nós vamos voltar depois desse gráfico com mais detalhes, se nós pensarmos num esquema simples de oferta e de demanda, onde no eixo horizontal que está escrito lá internações, seriam as quantidades de internações, e no eixo vertical, ao invés do preço, que normalmente nós colocamos no sistema de oferta e de demanda dos mercados, nós poderíamos colocar a mortalidade, a taxa de mortalidade. Então, essa reta positivamente inclinada, S0, né? Essa S0 aí, em azul, seria uma oferta de serviços hospitalares. E aí, por que ela tem inclinação positiva? O que nós estamos dizendo é o seguinte: quanto maior, se a gente pensasse em termos de uma mortalidade esperada, ou até de uma mortalidade observada, quanto maior a mortalidade, quanto mais pessoas morrem, mais serviços os hospitais tenderiam a ofertar para tentar reverter essa mortalidade. Tá? Então, por um lado, a curva de oferta, essa curva S0, em azul, teria uma inclinação positiva, porque os hospitais lutariam contra a mortalidade, né? Ou seja, contra a doença. Por outro lado, então, tanto essa curva S0 quanto essa curva SR, em verde, seriam curvas de ofertas de serviços, que depois nós vamos detalhar um pouco mais. Por outro lado, nós temos, com inclinação negativa, duas curvas de demanda, a curva D1 e a curva D0. Por que a curva de demanda tem inclinação, a curva de demanda teria uma inclinação negativa? Porque as pessoas iriam procurar, se elas pudessem escolher, claro, os hospitais onde a taxa de mortalidade fosse menor. Então, a demanda para o hospital seria tão maior quanto menor a taxa de mortalidade que as pessoas esperam nesse hospital. Então, a curva D0 e a curva D1 teriam inclinações negativas. Então, notem aí, no primeiro momento, antes da epidemia, antes da pandemia, nós teríamos o equilíbrio no ponto A, onde a curva D0 intercepta a curva S0. Então, esse seria o ponto A. Então, notem que no ponto A, como está escrito lá em cima, na lâmina, o equilíbrio inicial era em A e 0 em 0. Você teria poucas internações e poucas mortes. Poucas em termos relativos, né? Pouca, se nós fôssemos comparar com a situação da epidemia, digamos assim. Então, poucas internações e poucas mortes. Quando a pandemia aparece, e aí a quantidade de pessoas doentes que procuram hospitais aumenta muito, essa curva se deslocaria para a curva D1. A demanda por cuidados médicos, a demanda por internações, se deslocaria para a curva D1 e você teria agora um ponto B, tá ali em vermelho, de equilíbrio. Ou seja, você agora passou a ter uma quantidade muito maior de internações
Inicialmente você tinha I0, agora você tem I1, e a mortalidade, que era M0, passou para M1. Ou seja, morrem mais pessoas. Interna mais pessoas e morrem mais pessoas. Agora, essa seria uma situação inicial se o sistema de saúde não reagisse, se nada fosse feito. Esse era, inclusive, um problema daquele gráfico lá. A maioria daqueles gráficos colocavam, olha, vamos deslocar aquela curva, né? Vamos achatar a curva, mas a reta, a capacidade de atendimento do sistema de saúde ficava parada. Coisa que, de fato, não aconteceu em país algum. A maioria dos países tentou, de alguma maneira, expandir a sua capacidade de atendimento. Então, a curva de oferta de S0 iria, idealmente, nem sempre isso é possível, para aquela curva mais para a direita em verde, SR. Então, você, eventualmente, poderia ir para um ponto mais baixo de mortalidade, que eu chamei de ponto C, com as coordenadas MR e R. Tá? Ou seja, tem uma dinâmica, tem uma resposta do sistema de saúde à pandemia, e aquela reta, eventualmente, não seria uma reta totalmente horizontal, ela poderia ter uma inclinação positiva, né? No sentido de que o sistema de saúde responde, as sociedades respondem à pandemia, ofertando mais leitos, recrutando mais médicos, comprando mais equipamentos, etc. Ou seja, nós, como economistas, com instrumentos simples desse aqui, pelo menos simples para nós, né, não poderíamos ter dispensado aquela curvinha lá, que eu não sei porque tem aquele formato de sino e com aquela reta permanentemente horizontal. Isso é só para dar uma ideia, ou seja, a economia da saúde ela já poderia nos ter colocado um instrumento de economistas mesmo, né, diante de uma compreensão do fenômeno que estaria por vir. Bom, aí, para nos motivar um pouco mais, eu coloquei essa reportagem aqui, que são no jornal O Globo, dia 16, 6, né? Saúde do Rio, hospitais de campanha podem se tornar elefantes brancos e não dão o retorno esperado. Unidade Nova Iguaçu de São Gonçalo, passando por 9 pessoas essa semana, que vai dar aval para a inauguração. Ou seja, nós mantivemos a tradição da Copa do Mundo, da Olimpíada e de outros grandes eventos em que, infelizmente, promessas de entrega de coisas gigantescas são feitas pelo setor público e, ao final das contas, as coisas não acontecem como deveriam. Provavelmente, se essas pessoas conhecessem um pouco mais de economia da saúde, se nós levássemos em conta que o fator decisivo não fosse a política e ou outros interesses, por exemplo, de inaugurar coisas, talvez nós não tivéssemos jogado tanto dinheiro fora e tivéssemos atendido melhor a população. Aí aqui, né, uma outra notícia, o Hospital de Campanha do Rio agora não tem mais data para abrir. Ou seja, talvez a epidemia acabe e os hospitais não abram. Bom, então, por isso, é uma razão, né, adicional, a falha, né, o fiasco gigantesco, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, que se refere à capacidade do setor público, do sistema de saúde, de colocar mais hospitais, mais leitos à disposição da população. Isso aqui que nós estamos colocando, é um retrato frio de uma coisa que deve ter implicado em mortes de pessoas. Tem gente morta por conta dessa inação, né, dessa incompetência, dessa incapacidade, dessa falta de capacidade administrativa. Bom, aí falar aqui rapidamente sobre alguns conceitos fundamentais, como eu disse, nem todo mundo fez o nosso curso de Economia da Saúde, nem todo mundo vai fazer, nem todo mundo entende. Então, conceito de saúde. A Organização Mundial da Saúde, né, caracteriza a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência de doença. Tá? Então, uma caracterização para saber o que nós estamos falando. Então, estamos falando de saúde, que tem uma definição da Organização Mundial da Saúde,
ali de saúde, mas da saúde, OMS. Saúde como direito de todos e dever do Estado. A Constituição brasileira, né, Constituição Federal, artigo 96, ela coloca: saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, saúde consta na Constituição brasileira como um direito de todos e dever do Estado. E mais, está escrito ali, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, políticas econômicas, ou seja, está dizendo com todas as letras, literalmente, que nós economistas, os economistas, têm sim um papel a desempenhar na garantia desse direito de saúde de todos os cidadãos. Porque está dizendo ali, políticas sociais e econômicas. Então, nós não estamos sendo intrusos nessa seara ao falar de saúde usando instrumental econômico. Bom, aqui também, muito rapidamente, conceito de economia é um conceito restrito. Já que nós vamos falar em economia da saúde, nós falamos em saúde, agora vamos falar em economia. Conceito de economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos nas sociedades humanas. Ou seja, economia existe porque existe a escassez, nós não conseguimos fazer tudo. Vamos ter de escolher. Eventualmente faz hospital de campanha ou melhora os hospitais existentes. Ou você reaparelha os hospitais que têm alas inteiras abandonadas, salas fechadas, centros cirúrgicos caindo aos pedaços. Eventualmente, você poderia ter tomado essa alternativa. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O que é melhor fazer? Então, a economia tem muito disso, de tentar dizer qual a escolha ótima, dado que você tem restrições, ou seja, que você tem limitações. Então, o conceito de economia mais amplo, estudo de como a sociedade decide, como ser o uso do dinheiro, sob a utilização de recursos produtivos alternativos, produzir bens, distribuí-los como consumo, atual ou futuro, entre indivíduos e grupos nas sociedades humanas. Tá? Então, esse ponto aqui de baixo que eu já falei, ponto fundamental, não sendo infinitos nem suficientes para atender todos os alternativos, é custo tem de ser administrado. Daí a economia. Aí, só para chegar passo a passo na economia da saúde, teoria econômica. A teoria econômica trata com padrões de uniformidade, leis econômicas, historicamente limitadas e sujeitas a comprovação empírica, combinando-as em um sistema coerente. Ou seja, a teoria econômica tenta estabelecer relações entre causas e efeitos de natureza econômica. Ou seja, se A acontece, B acontece. Sempre. Ou quase sempre, com raras exceções. Então, uma lei econômica seria... a teoria econômica tenta identificar leis, ou seja, padrões de uniformidade. E a economia aplicada, da qual a economia da saúde é um ramo, com auxílio da teoria econômica, classifica e interpreta as observações feitas sobre a realidade. Ou seja, então nós vamos olhar para o hospital usando o aparato que a teoria econômica nos disponibiliza. Então, a economia da saúde nada mais é do que isso. Aplica os métodos e os conhecimentos das ciências econômicas como instrumentos auxiliares na resolução de questões de saúde. Estuda a oferta e a demanda de bens e serviços de saúde e o impacto econômico dos usos dos recursos disponíveis nos indivíduos e nas populações. A economia da saúde é um ramo da economia aplicada. Tá? Então, a economia da saúde não é, por exemplo, epidemiologia. Epidemiologia é a ciência. Nós, agora, tivemos uma série de informações pela epidemiologia para prever a quantidade de pessoas que vão adoecer, a quantidade de pessoas que vão morrer. Quer dizer, isso é epidemiologia que faz. Os economistas podem, eventualmente, mexer com aquele aparato, mas os economistas, por exemplo, ao olhar aqueles gráficos, aqueles cálculos, aqueles modelos, modelo CIR, enfim, outros modelos que, eventualmente, tentam prever a quantidade de infectados e de mortos, de recuperados, etc., ele vai tentar meter ali alguma coisa de otimização. Olha, como as pessoas se comportam. Por quê? Porque isso pode ser importante. Nós tivemos, no caso da pandemia, um contraponto, que no meu modo de ver é falso, depois nós podemos, ao final, falar mais sobre isso, entre economia e saúde. Por quê? Porque as pessoas têm um ímpeto de sair
para trabalhar, para oferir renda, para gastar renda, para ser... Né? As pessoas querem ser felizes. Ninguém quer ficar trancafiado dentro de casa 24 horas. Então, há o impulso natural de as pessoas saírem, mesmo com risco de morrer. Ou seja, a dinâmica social é muito determinada também pelo comportamento econômico das pessoas. Então, quando você resolve, eventualmente, atravessar um sinal, atravessar uma rua fora de um sinal, fora de um semáforo, você está adicionando o risco de morrer à sua vida. Mas você está dizendo assim, o risco é pequeno, você está fazendo alguma conta, diz assim, não, eu serei mais feliz se eu atravessar aqui porque eu vou mais rápido para o outro lado da rua. O sinal pode estar a 50 metros, 100 metros. Para você, essa decisão pode não aumentar muito o teu risco. Uma população de 200 milhões pode gerar 50 mil pessoas atropeladas por ano. Você pode ficar muito feliz fumando seu cigarro, achando que o risco de você morrer, meu avô fumava e não morreu, minha avó fumava e não morreu de câncer. Então, mas se nós pegarmos na população, o impacto do cigarro, em termos populacionais, é evidente como causa principal de câncer aparelho respiratório. Então, ou seja, a economia da saúde vai um pouco além da questão da estatística, da contagem, do registro de casos, etc. Então, no caso de uma pandemia, como nós estamos atravessando, ela iria além de determinadas previsões que buscam apenas quantificar as coisas. Bom, aí aqui, meio que para fechar essa parte, quer dizer, a questão da ética econômica, na ética econômica, nós economistas pensamos muito em custos e benefícios totais, ou seja, bem comum ou social. Mesmo que esse bem comum ou social, e aí os economistas neoclássicos ou liberais fazem essa hipótese de que o comportamento individualista maximizador de bem-estar levaria também a um máximo de bem-estar social. O mercado, o sistema de preço, seria o mecanismo que nos levaria a isso. Há controvérsia, mas é o mainstream. E nós não estamos preocupados com a inflação, por exemplo. Quando nós economistas falamos na inflação ou na taxa de juros, nós não estamos preocupados com a inflação da Dona Maria ou do seu José, ou do professor Alexandre. Nós estamos preocupados com a média, o índice geral de preços, o conjunto das pessoas. Já a ética da saúde, o médico, por exemplo, no consultório dele, o enfermeiro, ele quer salvar a vida daquela pessoa que entrou lá a qualquer preço. Não é um médico que está lá dentro de nesse momento, numa tenda lá, num hospital, numa UTI, entubando uma pessoa, vai entubar ou deixar de entubar pensando no preço do respirador. Diz, não vou usar não, porque esse respirador custou caro. Eles podem, eventualmente, ter de fazer uma outra escolha de Sofia, que é qual paciente vai usar o respirador. Esse é um problema. É um problema econômico, eventualmente. Olha, quais são os critérios que eu vou usar para tentar alocar o respirador se não tiver respirador para todo mundo? Somente no início da pandemia aconteceu muito isso aqui, em outros países aconteceu muito. Pessoas, eventualmente, até morreram por falta de acesso. Bom, isso aqui eu vou passar rapidamente. Quer dizer, o fato do sujeito não querer pensar nessa decisão desagradável agora que eu falei, não quer dizer que ele não tenha que tomar essa decisão desagradável, de escolher quem vai usar o respirador. Então, eu chamei de inevitabilidade das decisões. Então, questão básica que a economia da saúde ajuda a resolver é como observar e medir o bem final, saúde. Ou seja, nós não estamos interessados em qualquer tipo de bem. Estamos interessados nesse bem final, saúde, que não é tão fácil assim de medir. Então, eventualmente, pode ser uma taxa de mortalidade, pode ser uma esperança de vida ao nascer, pode ser uma autoavaliação, você perguntar para a pessoa como ela se sente. Não necessariamente você está interessado na quantidade de consultas, na quantidade de internações, que é o que eventualmente se faz muito. O que interessa, ao fim e ao cabo, é se você está bem. Se eu vou ser operado, ou se eu vou tomar um comprimido, ou se eu vou fazer uma dieta, isso vai me fazer ficar bem, saúde, é o que realmente me importa, é o meu estado de saúde, ou seja, o bem final. Uma outra questão importante, qual seria a composição do PIB entre saúde e não saúde? Por que nós resolvemos gastar 200 e tantos bilhões por ano do orçamento do Ministério da Saúde
em saúde? Por que nós não gastamos o dobro? Né? Então, a economia da saúde teria a dizer também sobre isso, qual a composição do PIB, entre saúde e não saúde. Também que tipos de bens de saúde, em que combinação deve ser produzido. Nós vamos fazer mais leitos, mais hospitais, mais aparelhos de raio-x, mais tomógrafos, mais prevenção. O que nós vamos fazer? Mais saneamento? Essas são as perguntas, né, que vocês, né, agora já na segunda, né, que eu falei, vocês devem lembrar, os alunos, né, o pessoal da economia, lá dos livros textos. Né? Que recursos específicos, em que combinação, né? Quais são os insumos que nós vamos usar para gerar esses produtos? Então, como é que nós vamos, a partir de que nós vamos produzir? Nós vamos usar mais médicos, ou mais enfermeiros, ou mais nutricionistas, ou mais leitos, enfim. Também, quem vai se apropriar dos bens e serviços de saúde? Dado que os bens e serviços de saúde vão ser apropriados efetivamente por algumas pessoas. Qual o critério? A Constituição brasileira diz que todos têm o direito. O mercado não diz isso. O mercado diz que tem direito quem paga. Um outro ponto importante é saber quem deveria pagar. Como nós vamos financiar? Nós vamos financiar via impostos? Nós vamos financiar via taxas? Muito embora as pessoas não paguem no momento do consumo, mas elas pagam antes, de alguma maneira, porque o governo não inventa recursos. Então, como você vai financiar? E dependendo do esquema de financiamento, ele vai incidir mais sobre umas pessoas do que sobre outras. Imposto de renda paga quem tem renda alta. O imposto sobre o consumo, eventualmente, paga todo mundo. O imposto indireto, né, paga todo mundo. Então, dependendo do esquema de tributação, você vai ter diferentes ônus, né, da tributação sobre as pessoas. Bom, aí fugindo agora dessas questões mais básicas, entrando um pouco no que eventualmente nos interessa, quer dizer, saúde e desenvolvimento econômico. Né? Saúde tem uma ligação direta com o nível de bem-estar, com o nível de desenvolvimento das sociedades. Então, eu coloquei aqui, né, uma comissão de macroeconomia e saúde da Organização Mundial da Saúde, que coloca aqui, né, que nós acreditamos que investimentos adicionais em saúde poderiam ser pagos, né, dariam retorno, muitas vezes, sobre o investimento feito, em termos de milhões de vidas salvas a cada ano, aumentando o desenvolvimento global e fortalecendo a segurança global. Ou seja, investir em saúde é um excelente negócio para o mundo. Isso dito pela Comissão de Macroeconomia e Saúde da Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, então, economia tem tudo a ver com saúde, mais uma vez, né? Os impactos sobre o bem-estar, sobre a vida das pessoas, são absolutamente significativos e são mensuráveis. Bom, aqui ficou um texto, está muito corrido, eu vou falar aqui livremente, se vocês não conseguirem ler, não tem muito problema, porque eu vou falar bem rapidamente. Quer dizer, saúde e educação são pilares do desenvolvimento humano. E aí, o Theodore Schultz e o Gary Becker, que são dois economistas, né, Prêmio Nobel de Economia, Universidade de Chicago, foram os precursores, digamos, dessa história. Dizer assim, olha, entender o chamado capital humano, ou seja, o investimento, a condição de saúde, de educação das pessoas, é fundamental para entender o nível de desenvolvimento das sociedades. Não existe sociedade afluente, sociedade desenvolvida, se as pessoas são doentes, se as pessoas estão permanentemente mal de saúde. Por uma série de razões. Tá? Nós vamos ver aqui no quadro seguinte aqui. Doenças evitáveis, né, diminuem a esperança de vida, a propensão de longo prazo a poupar e investir. Então, se você sabe que você vai ficar doente, você vai guardar dinheiro para cuidar da sua doença ao invés de pagar um MBA, ao invés de comprar um livro. Você não vai decidir fazer investimento numa fábrica num lugar devastado por uma doença infecto-contagiosa. Tem estudos demonstrando os efeitos das pandemias, por exemplo, da gripe espanhola, né?
ao longo de anos e décadas nos países. A gripe espanhola, por exemplo, afeta o Brasil até hoje. Foi em 1918 e você consegue medir o impacto da gripe espanhola na economia brasileira, até hoje. Mas como é que isso se dá? Eles medem, por exemplo, o impacto educacional. Por quê? A gripe espanhola matou homens em idade produtiva, majoritariamente no Brasil, porque naquela época as mulheres não saíam tanto para trabalhar, os homens estavam mais expostos, mais fábricas, no transporte, etc. E como naquela época os homens eram os pilares econômicos das famílias, quando um sujeito morria, a família ficava totalmente desamparada. Então, se o pai do meu pai tivesse morrido de gripe espanhola, o meu pai teria condições econômicas muito piores e eu provavelmente teria tido uma vida muito pior se eu existisse. Então, você consegue medir efeitos de longo prazo das doenças. Uma outra coisa é que, em sociedades muito pobres, que tem taxa de mortalidade infantil muito alta, os pais tendem a ter muitos filhos, porque eles não sabem quais filhos vão criar, os que efetivamente vão sobreviver. Até porque, nessas sociedades, eventualmente, os filhos é que são a previdência social dos pais. Eles é que vão cuidar dos pais depois. E aí, se você tem muitos filhos, você acaba não podendo investir em nenhum deles, de direito. Outro ponto é que as doenças diminuem a frequência de alunos e professores, a disponibilidade dos pais e os rendimentos escolares. Quer dizer, então, as crianças vão menos às aulas, também, até de universidade. Na UERJ, por exemplo, tem uma pandemia, tem uma epidemia sempre em véspera de prova. Eu recebo uma quantidade imensa de atestado, o pessoal fica doente no dia, mas, felizmente, todos se recuperam no dia seguinte, hoje todos saudáveis no corredor. Mas, então, tem uma frequência muito mais baixa, eventualmente, por conta de doença. Quer dizer, o professor também, estou com dor de cabeça, estou passando mal, não vou dar aula hoje. Então, as doenças diminuem o aprendizado, o que significa, claro, que vai prejudicar o desempenho das pessoas de saúde. As doenças reduzem os retornos esperados em investimentos públicos e privados. Claro, você precisa de tempo, eventualmente, para recolher, para usufruir dos investimentos que você fez. Imagina se alguém vai fazer doutorado achando que morre no ano que vem. Se você vai se matar para fazer ANPEC, achando que você vai morrer no ano que vem. Claro que não. Para que eu vou fazer? Eu vou morrer, não vou usufruir desse negócio. Se eu vou viver muito pouco, então os investimentos de longo prazo, não só a educação, mas até os investimentos físicos, todos são reduzidos na presença de doença. As doenças reduzem as produtividades de trabalhos, salários e a demanda da economia. Claro, o sujeito doente falta muito, ou trabalha mal, ou tem alguém na família dele que está doente, ele fica preocupado, a esposa, o filho, a mãe, o pai, etc. Então, não trabalha direito. E, além disso, ele trabalha direito, se o salário dele estiver ligado à produtividade dele, ele ganha menos. Se não tiver, a empresa produz menos. De qualquer maneira, a renda da economia cai, a demanda da economia cai. O último ponto, as doenças diminuem a coesão social, podendo até mesmo contribuir para a segregação e rupturas sociais, para solapar, enfraquecer a democracia. Então, sociedades que você tem uma doença, aqui no Brasil nós estamos vendo isso. Olha as controvérsias, olha os problemas políticos que essa bendita dessa pandemia está trazendo para o país. No limite da paciência de todo mundo, de um lado e de outro. Apoiadores e contestadores do governo, em algumas instâncias até chegando em via de fato, por conta dessa pandemia. Por outro lado, a falta de democracia afeta negativamente a saúde pública. Quer dizer, se você não tem democracia, um exemplo clássico aqui no Brasil, a questão da epidemia de meningite nos anos 1970 aqui no Brasil, que a ditadura, os governos militares na época tentaram esconder o quanto puderam e matou muita gente, até porque as pessoas não sabiam da doença e não se precaviam. Já que chegou num ponto que não dava mais para esconder, tiveram que vacinar as pessoas, mas demorou muito. Ou seja, a falta de democracia, a falta da informação, que alguns hoje em dia querem ainda, persistir nesse erro, esconder números, adiar comunicados, não fazer contagens de vítimas, etc.,
como se isso fosse resolver a doença. Quer dizer, isso vai prejudicar a população, piorar a situação. A história parece que se repete, né? Enfim, se as pessoas fizessem um curso de economia da saúde, eventualmente não estariam tomando determinadas atitudes aí. Aqui uma digressão, né? Uma discussão importante sobre saúde em primeiro lugar versus crescimento em primeiro lugar. Tem alguns autores importantes que acham que primeiro você deve investir na saúde, salva todo mundo, põe todo mundo saudável, e depois você privilegia o crescimento. Outros acham o contrário. Não, primeiro você cresce, depois você investe na saúde das pessoas. Isso é uma discussão meio que de ovo e de galinha, né? No fundo, as duas coisas têm que andar juntas, porque você não vai conseguir crescer com a população doente, e se você não crescer coisa alguma, você também não tem dinheiro para investir em saúde de ninguém. Quer dizer, então, a minha posição é de que seria eventualmente melhor o meio termo. Bom, aí, indo lá agora para os nossos hospitais. Vou tentar falar um pouco sobre os nossos hospitais. Bom, antes de discutir o desempenho no contexto de hospitais, né, nós temos que pensar, bom, custos e produtos. A gente minimamente não ficar discutindo no vazio, né, ou em coisas muito abstratas, né? O que seria o produto dos hospitais? Né? Os insumos são mais ou menos compreendidos e bem definidos. Né? Nós podemos falar em termos de insumo de capital, tipo leitos, respiradores, instalações, etc. Insumos, mão de obra, médicos, enfermeiros, nutricionistas, técnicos de enfermagem, pessoal de laboratório, etc. Não há muita controvérsia a respeito disso. Você pegar a maioria dos modelos econômicos que trabalham com hospitais, vocês vão ver essas categorias de insumos com algumas variações, mas não foge muito disso. Agora, quando você vai para o produto, aí a coisa muda muito. Aí tem horas que você coloca quantidade de internações, quantidade de exames, aí tem horas que você não coloca quantidade, você coloca eventualmente medidas de bem-estar, enfim, a coisa não é tão simples assim. Eu aqui, né, no nosso caso, vou colocar apenas duas categorias, que seriam quantidade e qualidade. Então, eu vou pensar o seguinte, olha, eu posso ofertar um monte de coisas, essas coisas podem ter boa qualidade ou não. Então, eu posso, por exemplo, o sujeito está lá no UTI, ele está com problema de respirar. Eu posso colocar um ventilador de quinta categoria ou ventilador algum, né? E posso colocar um bom ventilador. Então, quantidade pode ser minimamente separada de qualidade. Pode ter muita coisa, mas muita coisa não adequada. Tá? Bom, e tem uma outra decisão que o hospital pode fazer, que é, eventualmente, tratar as pessoas de maneira mais lenta ou de maneira mais intensiva. E nós vamos qualificar um pouco melhor isso daqui a pouco. Assim, eu vou jogar aqui tudo quanto é insumo para mandar esse cara embora o mais rápido possível, ou então vou fazer a coisa aos poucos, vou mandar ele embora com algum tempo. Por que isso, do seu ponto de vista médico, isso pode eventualmente não fazer muito sentido, mas do seu ponto de vista econômico faz bastante sentido. Por quê? Porque isso vai impactar nos custos, isso vai impactar na receita dos hospitais, e os hospitais são entidades que precisam olhar para custos e receitas. Mesmo que eles não vendam, receita pode ser orçamento público. O orçamento público de um hospital não é ilimitado. Tá? Então, de alguma maneira, ele vai ter que olhar. E aí, uma escolha bastante fundamental, que aparece na literatura, quando você olha para essa questão, olhando para o lado dos custos, né, o lado da otimização, saber se você olha casos tratados, ou seja, se você conta pessoas tratadas. Caso não é exatamente a mesma coisa que uma pessoa, porque uma pessoa pode entrar no hospital várias vezes, para tratamentos diferentes até. Então, casos tratados ou total de dias de internação. Então, esses dois indicadores de resultado são ambos usados e muito importantes. Então, por exemplo, um paciente ficou um dia internado, outro ficou 2 dias, outro ficou 3 dias. São 3 casos tratados, né? 3 pessoas, mas a soma dos dias de internação dá 6. 1 mais 2 mais 3. 6 dias. Ou seja,
A medida é diferente. Contar casos é diferente de contar dias de internação. Se você entrar no site do DataSUS, que é o sistema de dados do Sistema Público de Saúde do Brasil, né, o Sistema Único de Saúde, você vê ambas as informações lá. Tem quantidade de internações e tem dias de internação também. Tem uma outra coisa também que é importante, que é o chamado prazo médio de internação. Tá? Há quem argumente que ambos são inputs na realidade. Que o output seria o que na língua inglesa se chama de outcomes, seriam os resultados finais. Né? Ninguém está interessado em consulta, exame de cirurgia, mas na condição de saúde. Bom, um critério para separar, né, input de output é a possibilidade de substituição entre inputs. Eu digo, olha, eu posso usar mais uma coisa ou menos outra. Eu posso usar mais médicos e menos enfermeiros. Como casos tratados e dias de internação podem ser obtidos por diferentes combinações de inputs, então talvez eles sejam mesmo outputs e não inputs. Ainda assim, né, você pode também ter substituição na produção. O pessoal que fez micro 2, né, tem lá aquela curva de transformação, né? Você troca Y1 por Y2, você troca um bem por outro bem. Tá? Mas haveria aqui dois problemas. Do ponto de vista de paciente, dia de internação pode não ser importante, eu não estou interessado quanto dia eu vou ficar internado. Eu acho que eu quero sair o mais rápido, mas eu quero sair bem, quero sobreviver. E, do seu ponto de vista de pagamento, pode ser relevante para o hospital, porque se o hospital recebe por caso, pode ser que os dias de internação não sejam tão importantes assim. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, todas essas variáveis são problemáticas. Tá? Eu vou passar aqui rapidamente, porque são coisas que nós já falamos. Quer dizer, uma unidade de output é mais facilmente identificada quando você olha para um caso. É mais fácil contar caso do que ficar contando dias de internação. Tá? Então, próximo. O problema é que, quando você conta casos, você pode ter políticas diferentes entre hospitais diferentes, se você quiser comparar hospitais. Ou até com a mesma doença. Né? Tem os hospitais públicos, por exemplo, eles têm lá uma tal de uma AIH, que é uma autorização de internação hospitalar, que eles recebem do governo, e que tem um prazo de validade. Então, eventualmente, você faz assim, olha, eu mando o cara embora na sexta-feira e readmito ele na segunda para abrir uma nova AIH para contar um novo caso e eu receber mais. Estou fazendo aqui uma forçação de barra, mas para que vocês entendam. Então, se for contar casos, um hospital podia, por exemplo, ficar mandando o sujeito para casa e reinternando ele várias vezes. Libera interna para arrecadar mais. Tá? Uma relação. Mas aí vamos olhar para um conceito que aí não teria muito como fugir, que seria o custo total. Mas então, dado que esse negócio está olhando pelo lado da produção é complicado, vamos olhar para o custo. Então, vou dizer assim, olha, o custo total de uma internação seria o custo médio por caso, o custo total das internações no hospital, esse CT aí em vermelho, né, seria CMPC, que é o custo médio por caso, vezes N. Tá? Custo médio por caso, vezes a quantidade de casos. Que é igual, se tiver bem medido, ao custo médio por dia, vezes a quantidade de dias. Então, tem duas maneiras de eu medir o custo total. Custo médio por caso vezes a quantidade de casos, ou custo médio por dia vezes a quantidade de dias. Então, eu chego olhando para essas duas equações, o custo médio por caso nada mais é do que o custo médio por dia vezes o prazo médio de internação. O prazo médio de internação é a quantidade de dias de internação, que é a soma que eu fiz lá, né, no início, né? 1 dia mais 2 dias mais 3 dias, dividido pelo número de casos. Então, naquele caso anterior, né, eu tinha 6 dias de internação dividido por 3 pessoas. Dava um prazo médio de 2 dias de internação. Então, o custo médio por caso é o custo médio por dia vezes o prazo médio. Tá? E o valor de custo médio por caso ele pode ser obtido por várias combinações diferentes de custo médio por dia e de prazo médio de internação. Olhando essa curva aqui, é como se fosse, para o pessoal da economia, né, como se fosse uma isoquanta. Ou para quem ainda não fez micro 2,
mas já fez micro 1, como se fosse uma curva de indiferença. Ao longo dessa curvinha preta e dessa curvinha vermelha, né, o custo médio por caso é igual. Na curva vermelha mais alta, o custo médio por caso é mais alto do que na curva preta. Mas, ao longo das curvas, de cada uma delas, você está trocando custo médio por dia por prazo médio por dia, por prazo médio de internação. Mas isso tem limite, essa troca que você pode fazer, porque você não pode levar, por exemplo, o prazo médio de internação para zero, nem para infinito. Então, a capacidade que o hospital tem de trocar prazo de internação por custo médio por dia não é ilimitada. Então, essa capacidade que ele tem de, eventualmente, fazer internações mais longas ou mais curtas tem determinados limites. Tá? Vou passar rapidamente. Um outro ponto importante, né, os custos de admissão de alta custo hotelaria e custo de tratamento. Quando você entra no hospital, o custo da sua entrada é muito alto. Por quê? Quando você entra, você tem que fazer um monte de exames, provavelmente, né? E quando você tem alta também. Quer dizer, então, você tem um custo fixo de admissão e de alta que são elevados. Você tem um outro custo, que é o custo de hotelaria. O que é o custo de hotelaria? É o custo lá da tua lavagem de roupa, né? Da tua comida, da alimentação, da refrigeração do teu quarto, etc. Esses custos são mais ou menos constantes ao longo da internação. Então, e tem outro custo também, que é o custo do tratamento médico em si. E aí, os remédios que você toma, o custo da mão de obra que está tratando você, né, da enfermeira, do médico, etc., está mais relacionado diretamente com o teu tratamento. Esse custo do tratamento, custo médico, ele pode variar muito. Né? Ou seja, então tem pelo menos 3 categorias de custos que são importantes. E os hospitais vão olhar isso com cuidado, principalmente dependendo do modelo de remuneração que eles têm. Tá? Se o camarada recebe por caso, ele não vai querer que você fique muito tempo lá. Porque você vai ter um custo de hotelaria alto, você vai comer lá e dormir durante um mês e ele só recebe, imagina, né, um hotel. Por que um hotel gosta que você fique lá a vida inteira? Porque você paga diária. Se você paga um pacote, ele está doido que você vire as costas e vai embora. Tá? Eu vou passar isso aqui, eu acho que não é tão importante. O outro ponto que é importante é a questão de que depende muito da natureza do hospital, o próprio tamanho do hospital. É a quantidade de pessoas que vão ser tratadas no hospital. E aqui, aí, o pessoal que não é muito da economia, me desculpe, mas quando você está com o hospital com fins lucrativos, né, você faz lá custo marginal igual a receita marginal, né, ceteris paribus. E aí, ou seja, você só vai aumentar a sua produção até o ponto que te dá o lucro máximo. Um hospital não lucrativo, ele eventualmente vai além do ponto do lucro máximo, porque todo o lucro que ele acumulou até chegar àquele ponto de máximo, ele pode despender e aí ele vai fazer um atendimento em quantidades maiores, porque ele não está interessado em lucro máximo, ele está eventualmente interessado em lucro zero. Deixa eu olhar essa uma tabelinha, eu não sei se dá para vocês lerem, mas talvez não dê. Se nós fôssemos olhar aqui na penúltima coluna, onde está escrito lucro marginal, o hospital lucrativo ele para lá naquele ponto em que o lucro marginal é zero, na 4ª unidade. Tá? Coluna F, D menos B. O hospital com fins lucrativos ele para na 4ª unidade, porque o lucro marginal é zero, que dá um lucro total de 20. Tá? Já um hospital sem fins lucrativos, ele vai até o ponto, olhando para a coluna G, que é a última coluna, lucro total de zero. O lucro total de zero vai ser observado na 7ª unidade. Ou seja, o hospital sem fins lucrativos tende a ser maior do que um hospital com fins lucrativos. Ou seja, a natureza econômica do empreendimento também determina o tamanho ótimo dos hospitais.
Aí aqui agora, eu vou passar aqui ao modelo que a gente já falou lá naquele primeiro gráfico, né? Oferta, demanda, taxa de mortalidade hospitalar. Então, nós estamos supondo, né, que a taxa de mortalidade hospitalar esperada ou efetiva resultará essencialmente da equalização da oferta e da demanda de serviços hospitalares. A segunda hipótese, qualidade e quantidade de serviços não teriam necessariamente correlação positiva. Possível ser intensivo em serviços e ser pouco eficiente, ofertando serviços com baixa qualidade. Bem-estar das pessoas depende das características dos bens e não somente das suas quantidades. Tá? Aí, eu vou passar aqui também essa apresentação, enfim, depois vai ficar disponível para vocês, então eu não vou passar aqui, porque senão não vai dar tempo, todos os detalhes, todas as nuances desses modelos, mas eles são modelos relativamente simples. Se a gente olhar aqui para esse gráfico, essa figura 2, aqui nós estamos desenhando a oferta do hospital. Então, olha aqui no primeiro quadrante, aqui onde está o MQS, né? Nós temos aqui M e Q, né? Olha aqui no primeiro quadrante, onde está o MQS, que é a oferta do hospital. Aí, se a gente olhar aqui, depois nós temos um MQ, né? Um M grande e um Q maiúsculo. Segundo quadrante, para o lado esquerdo, nós temos um M maiúsculo e um Q maiúsculo. Nós estamos dizendo o seguinte, ó, mortalidade e qualidade têm uma correlação negativa. Mortalidade e qualidade têm uma correlação negativa. Quanto maior a qualidade, menor a mortalidade e vice-versa. Tá? No terceiro quadrante, PT, olha lá essa reta TQ, nós estamos dizendo o seguinte, ó, quanto maior a qualidade, menor o tempo de internação. Esse T aqui é o tempo de internação. Q grande é a qualidade, T é o tempo de internação. Nós estamos dizendo o seguinte, quanto maior a qualidade, menos tempo a pessoa precisa ficar internada. E aqui, o último quadrante, TQ minúsculo, nós estamos dizendo o seguinte, quanto maior a quantidade de serviço que você quiser ofertar, maior vai ser o seu prazo de internação. Claro, né? Se você quer ficar dando medicamento para o sujeito todo dia, ele vai ter que ficar lá todo dia. Olha, vou dar 30 injeções nesse sujeito. Ele vai ficar 30 dias internado para tomar as 30 injeções. 30 sessões de hemodiálise, ele vai ter que ficar os 30 dias. Juntando essas curvas, nós temos lá aquela curva que nós falamos, que é CMSQ, com inclinação positiva. Esse gráfico aqui, a inspiração para esse gráfico, eu não sei se todos vocês estudaram, se ainda estudam, está do modelo de ISLM, que não tem tradução, né? ISLM, que é o modelo lá para demanda e oferta da economia. Eu me inspirei nesse negócio para montar esse esquema aqui. E aí, nós podemos depois fazer uma série de exercícios com essas curvas, né? Deslocando cada uma delas e vendo o que acontece com a oferta dos hospitais. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Imagina, lá no quadrante Q grande, T grande, TQ, essa curva TQ, tá? Imagina que ela seja quebrada. Ao invés de ser uma reta, o que está dizendo aqui? Ó? A partir de determinado ponto, o sujeito impôs um limite no T. TM é o limite máximo. Então, imagina lá, alguém diz, olha, você não pode passar de tantos dias internado. Acima disso, eu não pago a sua internação. O que vai acontecer é que a tua curva de oferta, MSQ, vai ter aquela forma lá. Ó. Ela é positivamente inclinada, depois ela fica absolutamente vertical. Ou seja, a partir de determinado ponto, a tua taxa de mortalidade sobe abruptamente se você for olhar em cima da curva de oferta. Limitar o prazo de internação significa que, a partir desse ponto, poderia ser necessário que as pessoas estivessem internadas, mas você está dizendo, não, olha, essa curva de oferta vai ter uma limitação grave, você vai matar muito mais gente. Tá? Eu vou passar agora a mesma coisa para o lado da demanda, que é a figura 6. Né?
é o lado da demanda, um diagrama de 4 quadrantes para a demanda por internações hospitalares. Aqui, MQD, primeiro quadrante, é uma curva de demanda com inclinação negativa. Tá? O que eu estou dizendo aqui? Esse R, aí, segundo quadrante, RM, tá? Que é a esquerda. R grandão é renda. O que eu estou dizendo é o seguinte, quanto maior a renda, menor a mortalidade esperada. Olha, pessoas mais ricas morrem menos. Ah, mas o cara está lá no hospital. Qual a diferença? Estou supondo o seguinte, se ele bateu lá no hospital e ele é rico, ele teve durante a vida dele toda bom tratamento de saúde, se alimentou bem, a saúde potencial dele, o estoque de capital de saúde dele é maior do que de um pobre. O pobre vai bater lá na cama, mesmo que seja de graça, que ele vai descobrir até, eventualmente, doenças que ele nem sabia que tinha. Então, na hora que o cara foi internado para tratar a Covid, que ele descobriu que ele era diabético, que ele era hipertenso, etc. A pessoa rica já descobriu isso muito antes, então, ou evitou ou tratou. Então, não chega lá descompensado. Então, renda e qualidade tem uma correlação negativa. No próximo quadrante, que é esse quadrante aqui, onde tem essa reta IR, eu estou dizendo o seguinte, existe uma correlação positiva entre renda e idade. Claro, todo mundo nasce absolutamente pobre, a não ser os herdeiros, né, de famílias ricas. Você nasce, você não tem nada no teu nome. E precisa que os pais morram para você efetivamente ser rico. Mas, de qualquer maneira, deixando a alegoria de lado, se você olhar para o recorte da sociedade, as pessoas mais pobres são as mais jovens. Vocês, por exemplo, têm renda menor do que a minha, em média, claro, porque eu já trabalho há muito mais tempo, eu já galguei muito mais posições do que vocês, estudei muito mais, então a minha renda é maior. Então não é nenhum absurdo supor isso, né? Que a renda aumenta a qualidade das pessoas, pelo menos até a aposentadoria. Né? As pessoas que estão trabalhando, a renda aumenta. E aqui, por último, nesse quadrante QI, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, a idade das pessoas é positivamente correlacionada com a quantidade de serviços que você vai ter que colocar para atender. Porque o paciente mais idoso é o mais grave, ele precisa de mais coisa. Então, o camarada vai precisar de mais atenção, mais remédio, mais tudo. Tá? Então, assim como nós fizemos para a oferta, nós podemos fazer uma série de exercícios. Então, por exemplo, se a renda permanente média do sujeito diminuir de 0 para I1, né? A renda dele era IR0, passou para IR1, o que acontece? A demanda dele, que era MQ0, passa para MQ1. Ou seja, a chance desse cara morrer passa a ser maior, se ele ficou mais pobre. Tá? Então, tem uma série de exercícios que nós também podemos fazer pelo lado da demanda. Né? Curva de demanda com renda fixa, né? Muito pobre ou muito rica. Né? Olha lá, uma pessoa muito pobre, que é esse RP aqui, do terceiro quadrante, tem uma reta que está muito próxima do eixo I, né? Esse cara é muito pobre. Olha lá, onde a demanda dele está fixa e lá em cima, com altíssima probabilidade de morte. Quando você olha para o cara rico, que é essa reta no terceiro quadrante, IRF, que está mais afastado, quando você joga, né, a demanda dele é muito mais baixa, com uma probabilidade de morte muito mais baixa. Ou seja, ser rico, obviamente, faz bem à saúde. E aqui é o encontro das duas que nós tínhamos colocado lá na nossa primeira lâmina. Tá? Aí aqui, um exercício, né? Um pouco relacionado aqui com a presente, né? Com a pandemia, se a gente quisesse olhar. Né? Então, imagina que a internação é insensível à quantidade Q, né? Mas é sensível à qualidade grande, Q maiúsculo. Se o Q é alto, se a qualidade é alta, tá? A qualidade alta está relacionada aqui, vê nesse quadrilátero pontilhado verde. Né? Olha o que acontece. Né? Se o Q é alto, o N será baixo, a taxa de mortalidade determinada por essa nossa demanda aqui, nossa reta horizontal azul, vai ser baixa, mesmo com prazo de internação baixo e com quantidade de insumos utilizada baixa.
Ou seja, se a qualidade aqui for o ventilador, né, você imagina, né, você tira o ventilador, você pode jogar todos os outros insumos em quantidades enormes, que a taxa de mortalidade do sujeito vai para aquela reta vermelha lá. Né? Olhando para essa linha pontilhada vermelha, né, à esquerda do eixo vertical, que determina essa demanda em vermelho, né? Ou seja, qualidade baixa, ou seja, a falta do ventilador, vai jogar a mortalidade lá para cima. Tá? Bom, passado, então, dito isso, um outro ponto que é importante, são 3 parâmetros muito usados, eu vou falar rápido, já são 7 horas, se eu falo mais, disseram que tinha até 2 horas, mas eu não vou cansá-los a esse ponto. Se eu falo mais uns... É uma aula da UERJ, né? 1h30, né? Então, se eu falo mais meia hora, eventualmente. Taxa de ocupação, que é o número de pacientes em dias de internação dividido pelo número de leitos. Então, eu olho lá, 6 dias total de internação, e quantos leitos durante quantos dias? Se eu tenho um leito vezes 3 dias, eu tenho 3 leitos dia. Então, eu vejo quantos dias de internação eu tenho, divido pela quantidade de leitos dia. Prazo médio de permanência, nós já falamos. É o número de dias de internação dividido pela quantidade de pacientes. Tá? Então, se foram 50 dias de internação e eram 5 pacientes, nós temos um prazo médio de 10. Tá? E a taxa de rotatividade é o número de internações em um período, dividido pelo número de leitos disponível no período. Ou seja, diz o seguinte, quantas pessoas um leito interna, por exemplo, ao longo do ano? Quantas pessoas passaram no leito? Dá uma espécie de giro, né? Saber se aquele... Um dos problemas da pandemia, que as pessoas falaram logo, olha, o que acontece? A rotatividade vai ser... Como o prazo de permanência é alto, as pessoas vão ocupar o leito durante muito tempo. Então, a rotatividade do leito vai ficar baixa, o leito vai ficar preso naquela pessoa. Você não vai conseguir usar aquele leito para atender 3, 4 pessoas. Um sujeito vai imobilizar o leito durante muito tempo. Então, por isso que esses indicadores são importantes. A taxa de rotatividade é igual à taxa de ocupação dividido pelo prazo médio de permanência. Quer dizer, quanto maior o prazo médio, menor a taxa de rotatividade. Tá? E aí, considerações aqui que eu falo sobre essas taxas de ocupação, taxa de média de permanência, não dá para saber exatamente o que causa cada uma dessas coisas. Né? Então, a maior taxa de ocupação pode significar menor ociosidade e maior eficiência. Mas também pode significar que tem muita gente ficando doente. Pode significar que você não consegue curar. Né? Ou que você tem pouca reserva para emergência. Enfim, tem uma série de coisas que podem causar taxa de ocupação alta. A rotatividade também pode significar rodar o leito, né? Girar o leito. É importante até certo ponto, porque você pode estar mandando as pessoas embora doentes e elas depois vão voltar. Gira muito, mas não cura ninguém. Tá? Por outro lado, o prazo médio de permanência, que é um dado que vem caindo ao longo da história, né? Se olhar hoje no SUS, em média, o prazo médio de permanência aqui no Brasil está em torno de uns 5 dias, dependendo, varia muito de especialidade, mas a média geral, em torno dos 5, 6 dias, no máximo. Já foi 10. Por quê? Porque hoje em dia os procedimentos são menos invasivos, você faz, né, enfia um catéter no sujeito, não precisa mais serrar, abrir o peito dele. Né? Os antibióticos são mais eficientes, etc., os remédios, então você manda as pessoas embora mais rapidamente. Tá? Mas não é só isso. O sujeito pode tentar mandar o cara embora porque ele está pressionado por gente precisando do leito. Ou ele pode querer mandar o cara embora rápido porque ele ganhou por caso, não por dia. Então, as motivações econômicas dos hospitais vão impactar esse prazo de permanência. Tá? Aqui é só um grafiquinho que eu fiz, eu peguei hospitais universitários e plotei aqui taxa de ocupação e prazo de permanência, né? E aí via lá, né, por regiões, né? Na clínica médica e na clínica cirúrgica. Então, você vê, no caso da clínica médica, né,
É diferente o perfil da clínica cirúrgica. A clínica cirúrgica, o prazo de internação é menor, a rotatividade é maior do que no caso da clínica médica. Cirurgia, você operou o cara e manda embora, né? Clínica médica, às vezes o cara fica morando no hospital. Bom, aqui seria informações, só para vocês terem uma ideia, que eu capturei aí a respeito dessas taxas, desses indicadores, né, nas UTIs aí durante as pandemias. Antes da pandemia, né, eu capturei isso durante a pandemia para tentar ter uma ideia de como isso se comportava no Brasil. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, a gente olhava nos leitos de UTI existentes, que são em preto, e do SUS, que está em azul. A taxa de ocupação do SUS é muito maior do que do setor privado. O SUS sempre trabalhou mais enforcado. Por outro lado, isso aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo, mesma coisa. Tá? Aqui a média de permanência em UTI, dependendo dos casos. Olha aqui, ó, se olhar aqui esse 0,6, pneumologia sanitária e tisiologia, está lá 9,6. Quer dizer, você já tinha um prazo de internação considerável para doenças pulmonares antes da Covid. Então, quando as pessoas começaram a falar em 10 dias, 14 dias, etc., não era assim tão diferente. Era diferente, mas já não era tão diferente assim. Não passou de 3 para 14, passou eventualmente de 10 para 14. Tá? Aqui, né, só é importante aqui, né, reabilitação, né, para o pessoal que gosta de moto, né, 22 dias. UTI. Tá? 22 dias de UTI. Aqui os custos, né, diária de UTI paga no SUS, né, em torno de R$500, R$600. É quanto o SUS paga. Por quê? Quanto o SUS paga? Mas o SUS não é público? O SUS é público, mas ele contrata hospitais privados para atender a população gratuitamente. O governo paga. Tá? Então, o SUS paga aí em torno disso. Durante a pandemia, ele estava pagando R$1.500, R$1.600 de diária de UTI para poder internar as pessoas. Vou passar rapidamente esse gráfico. Bom, aí um dos problemas que surgiu durante a pandemia foi a questão, não tinha gente suficiente. Filas em saúde. As pessoas, aí surgiram propostas, né, de fila única, de que o setor público devia encampar os leitos do setor privado, e aí, independentemente de você ter ou não ter plano de saúde, você teria direito. Bom, fila, né? O que é que gera fila em saúde? Do lado esquerdo, motivo de entrada, necessidade, precaução, erro. Ou seja, você pode precisar de um tratamento, ou o médico pode, por exemplo, né, no caso de uma UTI, você sai de uma cirurgia, eventualmente o médico te bota lá na UTI, não porque você esteja precisando, mas ele fica com medo de você ter uma complicação. E aí você já está na UTI. E erro. Também pode colocar lá sem necessidade. Então você tem um fluxo de entrada, né, e tem um fluxo de saída. Como é que as pessoas saem? Foi atendida, né? Saiu bem, foi atendido, ou saiu mal, saiu morto, ou eventualmente curou, saiu da fila porque nem foi atendido, desistiu, esperou tanto que, fiquei bom, não vou mais. Né? Desistência também, pura e simples. Não quero mais, mesmo sabendo que eu vou me ferrar. Então, entre esse fluxo de entrada e esse fluxo de saída, vai surgir aqui o estoque dependendo da relação desses dois fluxos. Se o fluxo de entrada for maior do que o fluxo de saída, vai gerar uma fila. Tá? Então, quais são as causas microeconômicas? A demanda maior do que a oferta, quando o sistema de preço não é um mecanismo determinante da produção e do consumo de bens e produtos em saúde. Quer dizer, então, se a demanda eventualmente é maior do que a oferta, você vai ter fila. Só que você pode até eventualmente ter a oferta maior do que a demanda, mas tem as imprevisibilidades. De uma hora para outra, aparece um monte de gente que você não previa. Então, a demanda média pode ser maior do que a oferta média, mas você pode ter picos de demanda, caso do coronavírus. O sistema de saúde não estava preparado para receber o afluxo tão grande de gente de uma hora para outra. Então, mesmo que em termos médios nós tivéssemos, se lembra lá desse gráfico, né?
olha lá o gráfico, vou colocar aqui, né? Olha lá a capacidade ocupada, 66%, 52%, ou seja, estava tudo bem, ou mais ou menos bem, até vir a pandemia. Então, a tua capacidade ficou abaixo do que você poderia. Quer dizer, você antes só trabalhava até com alguma folga, né? 50 e pouco, 55, 58, de repente, você teve um surto e não conseguiu mais atender. Aí aqui, né, eu faço aqui alguns esquemas muito simples, que eu não vou entrar em detalhe pela avançada da hora, mas são os exemplos muito simples em que você diz o seguinte, olha, mesmo que a demanda média seja maior do que a oferta média, se você tiver aleatoriedade, você pode fazer o sujeito esperar. Por exemplo, o que significa aleatoriedade? Você não agendou, chegou todo mundo ao mesmo tempo na porta do médico. Vai ter gente esperando. Ou então, o médico demorou mais do que o esperado para uma determinada pessoa. Ele calculou, eu demoro 20 minutos por dia. Só que apareceu um paciente complicado, que ele demorou 30. Aí entrou no horário do paciente seguinte. Então, ou seja, você acaba tendo que esperar. Então, essas filas são um fenômeno sério, grave, que acontece no mundo todo, não só no Brasil, em países desenvolvidos, independentemente da capacidade média. Tá? As pessoas morreram de Covid na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, etc. Eventualmente não tem jeito. Então, aqui são só exemplos que eu trabalhei essa coisa. Aqui é uma coisa, uma aplicação que eu fiz em outro seminário que eu apresentei, em que tem uma teoria chamada teoria das filas, né, que você consegue calcular, se você supõe que a tua demanda tem determinado tipo de distribuição de probabilidade, por exemplo, a distribuição de Poisson, né, a distribuição exponencial, e que a tua capacidade de tratar também seja uma exponencial. Aí eu olhei lá quantos leitos você tinha disponíveis, mais ou menos, no sistema, e consegui calcular, no software, quanto tempo as pessoas esperavam na fila. Então, se o prazo médio de internação fosse 10 dias, olha aqui na terceira linha, as pessoas iam esperar, em média, 6 dias e meio na UTI, para entrar na UTI, no leito. Tá? Na lâmina seguinte, se o prazo médio de internação fosse 14 dias, você ia esperar 17 dias. Ou seja, para você acessar um leito de UTI, você ia demorar 17 dias. Se o prazo médio fosse 20 dias, você ia esperar 74 dias, ou seja, a eternidade. Então, se as pessoas ficassem, em média, nos leitos de UTI durante 20 dias, você ia esperar 74 dias. Então, isso aqui é teoria das filas, né? Que é uma coisa que não é muito difundida aqui no Brasil, infelizmente, em saúde, em outros países tem tese de doutorado usando isso, aplicado em hospitais de todos os tipos, em UTIs, etc. A gente consegue fazer uma série de previsões de tempo de espera, de probabilidade de achar leito vazio, de taxa de ocupação, uma série de coisas que podem ser... Isso aqui é um software livre, né? Está na internet disponível. Tá? Então, teoria das filas me permitiu fazer esse cálculo. Isso, logicamente, então, é uma apropriação da economia da saúde, né, a essa teoria que é bastante conhecida. Uma outra coisa interessante, e eu prometo que é a última, né, outro ponto, é que, eventualmente, fazer algumas simulações de tentar ver, olha, o desempenho de um hospital. Ele se dá em função mais da capacidade, da qualidade desse serviço hospitalar, ou, eventualmente, da gravidade dos pacientes que ele recebe. Por que isso pode ser importante? Vai para lá, para aquele hospital, porque aquele hospital é bom. Ele pode ser bom, aparentemente, porque ele só pega casos fáceis. E aí também pode ter, né, problema de selection, né, da maldição de ser bom. Você é muito bom, atrair os piores casos. E aí você acabar tendo um desempenho ruim, não é porque você é ruim, é porque você atraiu uma clientela complicada, pelo fato de ser bom. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou pegar um hospital HA e um hospital HB. Aqui eu estou chamando de população, que é a população do hospital A e a população do hospital B, ou seja, os pacientes de A e o paciente de B.
Aí, primeiro, eu fixo a população A. E eu simulo o seguinte, eu agora vou tratar essa população A com a tecnologia de A e com a tecnologia de B. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer esse modelo de regressão. Então, eu vou pegar o meu hospital A e vou submeter as duas populações de A e de B ao hospital A. E aí eu vou saber, eventualmente, qual a tecnologia mais efetiva na população de A. E vou saber, eventualmente, se a tecnologia do hospital A é melhor do que a tecnologia do hospital B e vice-versa. Tá? A mesma coisa, eu posso fixar a tecnologia de A. E agora eu vou pegar a população de A e a população de B. E agora eu vou ver, com a tecnologia de A, a população A é melhor do que a população B, ou vice-versa. Então é possível fazer isso. Se a gente pegasse aqui um grafiquinho, né, de probabilidade de morte, olhasse aqui, isso aqui, né, no eixo horizontal está probabilidade de morte, no eixo vertical está densidade, né, quantidade, frequência. Olha lá, esse hospital B, né, deslocou aqui um pouco, mas aqui está um H e um B, essa curva mais à direita, esse hospital B é sempre pior do que o hospital A. Por quê? Porque ele acumula mais casos graves. Notem que a probabilidade de morte aumenta, né, para a direita do eixo. Então, a frequência dele está muito mais concentrada para os casos mais graves. Ou seja, para a probabilidade maior de morte. Digo. Ou seja, então, há mais probabilidade de morte no hospital B do que no hospital A. Aqui é uma situação intermediária, em que as curvas se superpõem. E aí você, para comparar aqui, fica um pouco mais complicado. Tá? Então, só para passar rápido, o que eu fiz aqui, né? Eu peguei aqui, eu não peguei hospital, porque eu não tinha hospital, não dá para fazer isso só com um hospital. Eu peguei um grupo de hospitais, que eram hospitais universitários, esse dado, infelizmente, não existe mais disponível, porque os hospitais universitários em 1998 e 1999, tá? Peguei, fiz uma regressão, TIH é taxa de infecção hospitalar, PMP é prazo médio de internação, DOC é o número de docentes. Os docentes em hospitais universitários são médicos. Né? Então, eu estimei duas regressões. Tá? Em 98 e 99. Note que as regressões são muito parecidas. Né? Isso aqui não é a regressão, aqui é um histograma. Tá? Um histograma meio alisado, né? Das duas distribuições. Elas são parecidas. Né? Segundo semestre de 98, segundo semestre de 99. Aí agora, o que eu fiz? Eu peguei o segundo semestre e fiz prazo médio de internação igual a 1. Ou seja, na realidade, se eu digo que o prazo médio de internação é igual a 1, eu estou dizendo o seguinte, o hospital não fez praticamente coisa alguma. O que aconteceria agora se o hospital não faz praticamente coisa alguma? A regressão muda, o histograma muda. Desloca para a esquerda, para a direita, o vermelho, né? Estava muito em cima do verde, né? O vermelho e o verde coincidiam muito. Quando eu faço esse artifício, o que acontece? A distribuição se moveu para a direita. Tá? Então, eu faço uma série de exercícios desse tipo. Tá? Depois, eu coloco igual a 1 nos dois. Prazo médio de internação igual a 1 nos 2 anos, 98 e 99. Eu estou falando em ano, mas podia ser grupos de hospitais diferentes. Tá? Ou enfermarias dentro do mesmo hospital. Quando eu boto igual a 1, os dois voltam a ficar muito parecidos. Ou seja, os dois não fazem... Mas ainda tem os docentes lá trabalhando. Mas o prazo de internação ficou curto, muito curto. Então, a rigor não é nenhuma internação, não é um dia, não é nenhuma internação. Depois eu peguei os docentes, o mesmo exercício que eu fiz para prazo de internação, eu fiz para docentes. Botei docente igual a 1, olha lá. As curvas ainda se deslocam, mas não se desloca tanto. Né? Depois, eu botei igual a 1 nos dois. As curvas ficam mais ou menos superpostas. Isso aqui, nós estamos fazendo isso aqui no olho, né? Mas a rigor tem testes não paramétricos para a gente eventualmente testar se essas curvas são efetivamente distintas ou não. Tá? Tem teste paramétrico, mas aqui o mais adequado são testes não paramétricos.
Tá? Isso aqui, na realidade, é uma espécie de um kernel lá, enfim. É um alisamento lá do histograma que a gente fez. Então, os testes mais adequados seriam testes não paramétricos, né? Testes como o Gorov-Smirnov, que é um teste bastante conhecido. E aí, na realidade, os testes disseram que essas curvas não são distintas. Ou seja, na realidade, não há muita diferença entre um caso e o outro caso. Quer dizer, na realidade, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, olha, um período não é muito melhor do que o outro, não é muito diferente do outro, porque a gente fez tratamentos diferentes e ainda assim eles continuam muito parecidos. Então, não daria para a gente, eventualmente, dizer que um período é muito melhor do que o outro. Então, é isso. Por hora, eu acho que eu esgotei o que eu podia falar. Agradeço a vocês, mais uma vez, aos que tiveram a paciência de me ouvir, aos que também que não tiveram, que começaram e tiveram que sair por qualquer motivo. Mantenha aí o afastamento, todos os cuidados. A pandemia não acabou, né? Não é hora de baixar a guarda. Muito obrigado a vocês. E aí, eventualmente, se alguém quiser fazer alguma colocação, eu estou às ordens. Obrigado, professor. Antes de abrir para as perguntas, eu queria fazer 2 perguntas, na verdade, sobre conceitos básicos, porque eu nunca fiz essa disciplina, né? Eu queria saber se o saneamento ele entra formalmente como uma medida para melhorar as questões na economia da saúde, ou se é só um fato conhecido, por exemplo. Me diz uma coisa, por favor. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Irving. Irving. Olha só, inclusive, eu tenho... eu e o professor Ronaldo Serô orientamos no nosso programa aí de mestrado e doutorado uma dissertação do Felipe, que trabalha na SEDAI, né? E que era avaliando o desempenho das prestadoras de serviço de água e saneamento no Brasil. Isso é um problema seríssimo. Quer dizer, o Brasil tem uma baixíssima cobertura de saneamento básico, uma baixa cobertura de água tratada. Quer dizer, na realidade, nós estamos, em termos de esgoto, nós estamos nível europeu do início do século passado, não na Europa desenvolvida. Quer dizer, isso tem claras implicações no que se refere à questão sanitária no Brasil. Por quê? Doenças infecto-contagiosas, chamada doença infecto-contagiosa, coisa que mais matava a criança no Brasil era diarreia. Diarreias, em geral. Tá? E você vê o seguinte, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, ela desabou, em grande parte, não é por nenhuma inovação médica revolucionária, não é por causa de tomógrafo de última geração, não é por causa de drogas, não. É água limpa, esgoto tratado. Isso afasta, além das doenças que são transmissíveis, né, pelo esgoto em si, né, pelas sujidades, né, cólera, disenteria mebiana, enfim, uma série de doenças que afetam as pessoas, mas também, inclusive, uma série de vetores de doença. Você tem esgoto correndo a céu aberto, você tem rato, você tem mosquito, você tem mosca, e o ser humano, no primeiro ano de vida, né, extremamente vulnerável a essas doenças. Então, o que derrubou a mortalidade infantil no Brasil não foi nenhuma invenção engendrada em laboratório, não. Foi cano de água e manilha de esgoto. E também aleitamento materno. Foi uma questão extremamente importante, porque isso protege muito o bebê, né, protege muito o recém-nascido, e isso era uma coisa que não se dava valor. Então, a partir do momento que o governo implementou o chamado Programa de Saúde da Família, as pessoas passaram a receber atendimento e orientação sobre esses aspectos muito básicos de saúde que matam muito, principalmente, crianças. Isso não é uma alegoria, uma anedota, não. Isso é verdade. Certo. Outra pergunta é, se eu entendi bem, você falou que
Acho que é uma coisa que a OMS diz, a população saudável implica no desenvolvimento econômico, certo? Sim, e É, vice-versa. como fica a questão quando vão avaliar isso numa população que tem uma produtividade do trabalho muito baixa? Bom, Eles consideram isso? não, olha só, eu lá nos slides, né, eu coloquei uma série de referências. Né? Essas coisas todas são levadas em consideração. Quer dizer, se você tem uma população com problemas graves de saúde, e veja bem, problema grave de saúde não é necessariamente estar doente caindo aos pedaços, não. Não é você estar no leito. Mas imagina, se você tem uma doença crônica que você não trata direito, se você é um hipertenso, se você é um diabético, se você tem um problema sério de saúde, que você eventualmente nem sabe, aquilo ali de uma hora para outra pode te incapacitar. E aí, te incapacitar te joga na Previdência Social. O que significa que você deixa de produzir e você passa, né, com todo respeito, né, com todos os cuidados, a ser um custo. E, eventualmente, você não é um custo só para o sistema de previdência social. Você passa a ser um custo até para a tua família. Porque, eventualmente, vai ter pessoas que vão trabalhar menos, vão ter que cuidar de você. Quer dizer, ou seja, a produtividade baixa, eventualmente, não é apenas pelo fato do cara vir ficando doente faltando, não. Além dele eventualmente faltar, porque ele passa mal, ele tem que cuidar de pessoas, né? Ele tem que cuidar do filho, o filho toda hora tem diarreia, aí o filho não vai à escola, etc. A vida útil de trabalho dessas pessoas pode ser muito reduzida. Ou seja, o camarada vai se tornar, vai para o auxílio-doença ou vai para a invalidez antes da hora. O Brasil, por exemplo, o Brasil tem o sistema público de transplante de órgãos maior, né, entre aspas, do mundo. Guardadas alguns cuidados. Isso é uma vitória. Saber fazer transplante, né, transplante de órgãos, é uma coisa de altíssima sofisticação, sinal de que a medicina brasileira tem altíssimo nível de desenvolvimento tecnológico. Mas também é sinal por que você precisa de transplante. Porque você é hipertenso, porque você é diabético, aí você perde teu rim, aí você fuma muito, aí você tem problema cardíaco, aí você perde teu pulmão. Então, você faz muito transplante porque você precisa muito fazer. Isso significa o quê? É uma população doente. Uma carga de doença elevada e as doenças crônicas, elas eventualmente causam danos e estragos irreversíveis nas pessoas, ou seja, é um sujeito que podia viver até os 70, 80 anos, eventualmente até trabalhando, e ele para aos 50 porque ele teve um AVC. Então, além da produtividade dele ficar baixa, porque ele eventualmente passa mal, ele tem uma vida laboral mais curta. Tá bom? Ah, entendi. Obrigado. Eu vou fazer agora uma pergunta do Wagner Gonçalves. Ele falou: boa noite, professor. Eu fui seu aluno na disciplina Economia da Saúde. Em relação ao modelo de oferta e demanda apresentado no início, haveria, em função dos insumos conhecidos para o tratamento de Covid-19 e ao desconhecimento em relação a outros insumos que se fazem necessários, mas não estão sendo contabilizados agora, seria possível, no futuro, modelarmos o enfrentamento dessa epidemia a ponto de extrairmos ensinamentos duradouros para a gestão de saúde e aperfeiçoamento do SUS? Bom, primeiro, mandar um abraço para o Wagner. O Wagner foi meu aluno de Economia da Saúde, Micro 2, também excelente aluno, excelentes notas e excelente colocação, excelente pergunta. Wagner, eu estou no momento fazendo um trabalho que é justamente tentar modular como você reage no longo prazo para que, eventualmente, futuras pandemias não te peguem totalmente desprevenido. E isso vai além do que as pessoas pensam em termos de acumular insumos, de acumular respirador. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma espécie de um
estoque estratégico de insumos hospitalares. Isso tudo que nós podemos pensar, ventilador, monitores, etc. Eles têm, inclusive, espalhado pelo território nacional. Isso adveio do medo deles de atentado terrorista, tá? Em princípio. Pensavam em guerra química, né? Atentado químico. Depois veio lá o 11 de setembro, e aí eles aperfeiçoaram isso. Mas a resposta a uma pandemia desse tipo, ela não requer apenas insumos materiais, ventiladores, etc. Elas dependem também de capacidades humanas, que nós já vimos, ou seja, você vai depender também de enfermeiros, médicos, etc. E não só de que eles existam, mas você vai precisar, eventualmente, de saber como você vai procurar essas pessoas, como você vai contratar essas pessoas. Ou seja, não é apenas a existência dos insumos materiais ou não que dão uma boa resposta a uma pandemia. Também depende de você saber como você vai utilizar esses insumos no momento da pandemia. Os hospitais de campanha aqui do Rio de Janeiro, que para pouco vão servir, são exemplos do que nós estamos falando. Os recursos existiam, mas não existia capacidade de gestão. Então, nós fizemos investimento totalmente errado, escolha totalmente errada. Então, tudo isso, né, tem que ser inventariado. Olha, como você responde? Você reconstrói hospitais que você já tem ou você faz hospital de campanha? Você contrata gente nova ou você contrata as mesmas pessoas com hora extra? Qual o modelo de contratação? Que tipo de contrato você oferece, eventualmente, para profissionais de saúde para atraí-los numa situação de pandemia? Tem literatura sobre isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, os caras detectaram o seguinte: olha, as pessoas eventualmente se negavam a trabalhar, não só por medo, mas, por exemplo, porque eu tenho que cuidar do meu filho em algum momento. Ou eu tenho um pet, eu tenho um cachorro para cuidar. E aí? Você está me dando uma escala de trabalho que é incompatível com a minha vida social. Hoje em dia, aqui no Brasil, né, todo mundo com filho em casa. Como é que você faz? Se quiser te mobilizar para trabalhar. E que tipo de contrato vai te oferecer? Que garantia você tem se você morrer da doença? Você pega lá um contrato precário, não é? Eventualmente, você fica doente, morre, pode não ter direito nem à previdência social. Que contrato que vão oferecer para essas pessoas? Que contrato estão oferecendo para essas pessoas? O aparato legal também tem que ser que tipo de leis você gerou durante a pandemia, que tipo de leis você vai poder no futuro, ao invés de ficar debatendo, ficar brigando, mandar lei para o Congresso. Será que a gente não pode antecipadamente já mandar um conjunto, um aparato legal que nos permita, olha, na hora que precisar, a coisa já está pacificada? E aí não virar uma briga na hora, no Congresso, eventualmente motivado por interesses políticos de ocasião? Então, todo esse aparato, esse levantamento de expertises, de conhecimentos, até de coisas que eventualmente não foram feitas, que foram propostas, mas não foram feitas, porque eventualmente eram muito caras ou porque não deu tempo, você eventualmente deveria registrar de maneira sistemática. Ou seja, a capacidade de resposta a uma pandemia vai muito além. Como é que você trabalha com o sistema de transporte? Vai muito além até do sistema de saúde. Um dos fatores que certamente influenciou muito no nível de mortes que nós temos aqui no Brasil é o sistema de transporte coletivo falido. Pessoas amontoadas que não conseguiram gestão zero. Todo dia se falava que não podia encher o BRT, todo dia o BRT está lotado. Todo dia o trem está lotado. Então, a capacidade de gestão desse negócio é zero. Será que daqui a 20 anos precisa ser zero? Isso não é hospital, isso não é médico, isso não é enfermeiro. Então, ou seja, tem uma série de pontos, de recursos tangíveis ou intangíveis que, eventualmente, devem e podem ser mobilizados para que, no médio e longo prazo, a resposta seja melhor do que a resposta que nós demos hoje. Obrigado pela pergunta, Vá. Bom, professor, não tem mais nenhuma pergunta, só as pessoas parabenizando pela apresentação. Eu queria agradecer por aceitar o convite, né? E se no futuro quiser fazer alguma outra apresentação, o Caiaco vai estar de portas abertas. E agradecer também a presença de todo mundo por assistir essa palestra hoje.
É isso. Ok. Apareceu outra mensagem aqui, achei que fosse uma pergunta. Professor Marinho, só uma dica em relação a esse seu projeto. Tem a política de mobilização nacional, que assim, tem um cunho militar, mas também pode servir de base para fazer essa parte da mobilização com a pandemia, por exemplo. Sim, tá bom. Obrigado. Bom, se quiser fazer alguma consideração final, Quer dizer, enfim, consideração final, eu acho que nós, nós somos profissionais de economia, ou correlatos, enfim, trabalhamos com áreas próximas da economia. Eu acho que nós devemos, né, mesmo que isso não seja o campo final, né, de atuação nossa, mas manter a consciência de que as coisas não precisam ter o grau de amadorismo que elas têm, né, aqui no Brasil. Ou seja, a ponto de o debate estar centrado em torno de um medicamento, ou do debate estar centrado em torno de se o leito está vazio, se o hospital está vazio, se o hospital está cheio, a ponto de prende fulano ou prende Beltrano. Quer dizer, tem ciência a respeito desse negócio. Então, mesmo que nós, eventualmente, não sejamos ou não venhamos a ser profissionais de economia da saúde, nós devemos cobrar, né, das autoridades e dos órgãos que trabalham com que têm essas responsabilidades, que esses conhecimentos sejam internalizados. Então, que sejam colocados em prática, que sejam abraçados, que sejam efetivamente considerados e que a resposta a um fenômeno social complexo, grave, como é esse, claramente tem de ser multidisciplinar. Ou seja, nós, economistas, temos e teríamos muito mais a dizer do que eventualmente foi dito. Eu espero que, e outras profissões, claro, também, eu espero que nós estejamos melhor preparados para a próxima, porque eu acho que é questão de tempo. A história da humanidade é uma história de pandemias. É isso. Obrigado, boa noite para vocês. obrigado, professor. Boa noite.